Fala galera, aqui quem fala é o Deus Novo Mundo e aqui eu vim explicar sobre a existência, mas esse vídeo não vai estar não vai estar público, né? Para todo sempre, né? Mas enfim, eu espero que muitas pessoas vejam esse vídeo porque é muito importante. Qual a ideia de Satanás, né? Satanás se refere à morte, tá? Primeira coisa, porque existe o anjo, né? A representação inicial desse ser, né? Se encontra no zoroastrismo. E no zoroastrismo fala que ele foi criado junto ao princípio da criação, né? E o princípio da criação é Cristo. Ou seja, eles foram criados ao mesmo tempo. Eles são mentalidades que vieram juntas e juntamente com essas mentalidades que vieram juntas, vieram três mentalidades juntas, né? Quando Deus criou a dualidade, ele criou dois eus, né? Porque o Cristo era o mesmo eu que a mente do Pai, mas a morte não é Deus. Ou seja, no zoroastrismo fala quem vai ganhar? A morte não, porque ela não era morte antes, você entendeu, né? Ela só se torna morte depois da queda. Aí ela começa a sofrer. Acredite, a morte, a Mara, ela sofre. Ela é um ser senciente, ou seja, ela é um ser que depende dos seis sentidos, ou seja, que não pode alcançar a elevação máxima da existência, ou seja, alcançar o Atman, né? Enfim, não consegue alcançar a eternidade. Enfim, é um ser senciente e ele antes da queda, né, na sua criação, no princípio era o verbo e era sem forma e vazio, né? E os céus que Deus criou, como eu sempre digo, os céus que Deus criou era o tempo, né? Era a forma temporal. Como eu vou dizer assim, foda-se, a forma temporal. Já precisa existir o tempo para existir a dimensão espacial, seja uma dimensão 0D, porque você precisa preencher alguma coisa em uma coisa para uma coisa existir. Isso não faz sentido? Deus é a causal. A causal é você não consegue encontrar uma coisa menos diminutiva, digamos assim, de existência do que a causalidade. Porque na causalidade se encontra tudo, que é o nada absoluto, porque se encontra tudo. Se encontra tudo, se encontra todas as possibilidades, é o multiverso na causalidade. Mas esse é o porém, né? Existe um Atman, né? Existe tudo é um ou um é tudo. Entendeu? Tudo é um é tudo. Existe realmente um criador ou não existe um criador? É o que o budismo diz e o que o hinduísmo diz, né? Porque a crença em um Atman, numa essência pré-existente, incognoscível, que criou a mente, criou o universo, criou na verdade o mundo físico, né? Que é uma essência, a causal, né? É a alma. Ou seja, percebendo que somente Deus é um ser espiritual. Somente Deus. Todos os seres que nós consideramos espirituais não são espirituais, são seres mentais. Estão no samsara ou não estão no samsara. Como os anjos do Senhor, né? Não os demônios.
Os demônios, eles estão no samsara, eles sofrem, porque eles caíram, né? E eles supostamente no Lago de Fogo alcançam o estado de Buda, porque eles também têm também essa coisa da batalha do Armagedon, que não vai ser contra os judeus. Eu acredito que pode ser, às vezes acontecer, vai ser contra os anjos e os demônios. Eles vão se batalhar para realmente um querer destruir o outro. E os demônios não são seres imortais, são seres mortais, mas só conseguem morrer por uma mão porque eles já estão no samsara. Antes eles não estavam no samsara, eles estavam no céu. Foram expulsos, aqui eles vão ser mortos e vão ser presos no abismo por 1000 anos. Depois eles vão ser soltos, aí vai acontecer um Gog e Magog, né? Aí depois Deus vai fazer Cristo vai fazer cair fogo do céu, aí vai abalar eles, né? Porque eles vão sentir dor, né? Eles vão estar materializados permanentemente. E após o julgamento final, né? A morte, né? Satanás já vai estar aqui na Terra, né? Os que estão, né? Os que aceitaram a marca, né? Foram lá para o inferno e estão lá no inferno, mas estão inconscientes, né? Mas já os demônios estão conscientes, estão aqui na Terra, habitando a Terra, mas com o sol aumentando o calor. Aí a morte dá os mortos, né? O inferno, a morte e o inferno dá os mortos, aí são julgados espíritos, mas não estão diante de Deus. Aí depois, quando eles foram ressuscitados, porque a morte não pode ressuscitar ninguém, não pode criar vida a Satanás, Jesus Cristo, né, abre o abismo, né, e ressuscita os que não estão escritos no livro da vida para serem lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, junto com os demônios que estão aqui na Terra. Esse é o fim. Não o fim de verdade, né? O fim é lá na Nova Jerusalém, né? Ainda vai ter coisa para acontecer. Mas basicamente quem tá no livro da vida tá imune a isso, tá ligado? Tipo, não vai precisar. Vai parecer, vai acontecer um arrebatamento. Até diz desse arrebatamento, né? Existem 2 arrebatamentos. O arrebatamento da sexta trombeta e o arrebatamento do juízo final. Que esse arrebatamento vai ser todas as pessoas, as segundas almas, né? As segundas almas, né? As almas que reencarnam, que alcançaram o estado de iluminação, né? Toda a humanidade. Porque existe só 2 raças no universo. Na visão cristã é impossível você dizer que não. É impossível você dizer que não existe só a alma humana. A alma humana, ela pode reencarnar em outros planetas, ou seja, a alma humana pode virar um extraterrestre? Pode. Porque em outros lugares pode ter menos desigualdade social. Eu acredito nisso, mas acredito que esses seres não são seres realmente de outra raça, são a mesma raça, eles vieram da Terra. Esse está o erro, né? Os que não vieram da Terra são os alienígenas reais, que são os anjos, né? Seja os anjos caídos ou os anjos demônios, né? Não, os anjos caídos e os anjos do Senhor. E tanto os alienígenas, não sei se vocês sabem, alienígenas, para mim é um conceito muito interessante, porque alienígena
é um ser extraterrestre. Mas ele é um ser físico, ou seja, faz sentido até mesmo Cristo ser um extraterrestre. Vocês já ouviram essa teoria? Cristo ser um extraterrestre. Um Anunnaki. E comanda todos os anjos, né? Comanda todos os anjos. Junto com Miguel, né? Juntamente com Miguel. E somente Deus não é um alienígena, porque ele não é extraterrestre, não é um ser físico, né? Como eu disse, Deus é um ser espiritual. E só vai se tornar um ser físico quando completar o ômega. Vê lá na parte a última parte da Bíblia, onde só há luz, quando fala assim, e Deus iluminará eles para sempre, como sendo não precisar de lâmpada normal, lá a lâmpada é o cordeiro. Ali é o final de tudo. É o final no sentido de sempre vai ter futuro. É a vida eterna, onde as pessoas vão ter todas as qualidades de Deus, os atributos divinos, digamos assim, onipotência, onisciência, onipresença, imanência, vai transcender o espaço, o tempo, vai ter benevolência, ou seja, vai ser infinitamente bom, porque para ser infinitamente bom tem que ser atemporal, né? Tem que transcender o espaço e o tempo, né? Porque tem que saber que tem uma existência onde só tem bondade, né? Tem que saber que tem uma existência que só tem bondade, né? Ou seja, porque eu vou te explicar, porque quando as pessoas, como da vida, recebem de Cristo a coroa da vida, e a última pessoa a receber, aí eu acho que o último ser que ia entrar era Cristo, né? É o que faz sentido. É o que mais tem apreço a Deus, né? Mais a proximidade de Deus, e eles têm mais qualidades, né? Que ele transcende o espaço, né? O único que transcende o espaço, e transcendendo o espaço ele vê o Pai. Aí ele vai se tornar temporal. Ele vai saber de todo o futuro. Por que todo o futuro? Porque ele entrando na Nova Jerusalém, ele sabendo todo o futuro, ele é o passado. Quando ele criou o Alfa e o Ômega, é tanto Cristo quanto Deus, podemos dizer assim. Quando ele entrar na Nova Jerusalém não vai entrar nenhum mal. Mas enquanto ele não entrar, a existência não transcendente ainda existe. Ou seja, não receber o seu eu superior. O eu superior é o seguinte: poucas pessoas falam muita merda sobre o eu superior, não sabem o que estão dizendo. O eu superior é algo muito além de você tem que entender o que é o eu verdadeiro, né? E o verdadeiro eu eterno, né? Para você entender o que é eu superior, né? Para você entender o conceito de que nós temos 4 almas em vez de 3 ou 2, entendeu? O eu superior é basicamente a união divina, entre você e a divindade. Com você em Deus. É a união divina.
Essa é a vida eterna. Essa é a vida eterna. Ou seja, até os anjos vão entrar na Nova Jerusalém. Até os anjos vão receber essa, como chama? Vão receber esse baque. Vocês vão receber onisciência, porque os anjos não têm onisciência, não sabem os pensamentos. Eles vão ter onisciência, onipotência, onipresença, imanência, enfim, vão ver o Pai. Só o Cordeiro vê o Pai. Eles não vê o Pai. Agora eles vão ver o Pai. Todos vão ver o Pai. Essa é a união divina. E o budismo alega que não tem como isso existir, né? A imortalidade. Pensa comigo. Se não existe nem tanto a imortalidade, como vai existir, né? A imortalidade transcendente, né? Porque se você supera o pecado, você supera o mal. Porque ninguém vai entrar na Nova Jerusalém que é coberta por abominação e mentira, ou seja, que seja mal. Ou seja, primeiro você vence o Sansara, depois você vence. Se você é um budista, vencer a morte seria tipo você morrer a morte pós-nirvana, né? E você morte pós-nirvana, vencendo a morte, ao mesmo tempo você alcança a cessação do sofrimento, né? Porque existe duas almas. Mas se existe 4 almas, né? Já vamos dizer assim, você começa enfim, o budismo ele acredita no eu verdadeiro, acredita, tanto o hinduísmo quanto o budismo acredita no eu verdadeiro. E o Buda, ele acredita no eu verdadeiro, mas ele não expressa o eu verdadeiro. Mas não não é eterno, né? Esse eu, né? Esse eu não é eterno. Mas é o que está fora da ilusão, né? Da dualidade, né? Na visão de Anátema. Que o é vazio e o não é eterno. E o tempo é mutável. Ou seja, a existência infinita não é eterna. Como a existência infinita não é eterna? A existência é sempre causal. Ou seja, ninguém criou o mundo físico. Não é uma essência autoexistente, incognoscível. Porque a visão de um cristão é que Deus é o princípio sem princípio, né? É o princípio singular sem princípio. É o princípio uno. Ou seja, ele tinha vida, mas ele não tinha mente. Era somente uma essência. Mas essa essência era uma alma. E essa alma tinha onipotência e onibenevolência
e a temporalidade. E essa essência criou tudo. E como criou tudo? Se ela não é consciente. A mente é consciência, né? Criou tudo inconscientemente. Na verdade, nem criou tudo inconscientemente, porque inconscientemente ainda há pensamento, né? Eu acho é incognoscível. Deus é incognoscível. O Atma é incognoscível. Porque é ele que gerou o pensamento e o universo físico. Quanto mais nós esforçamos para entender o Atma, mais difícil nós vai realmente entender o Atma. Porque o Atma é incriado. O Atma é efeito-causa, não é causa-efeito. Que efeito-causa? Porque ele que vai fazer a causa primeiro, o início, e depois não vai ter mais fim. Vai ter uma jornada, né? O universo, depois não vai ter mais fim. Ou seja, é incognoscível. Até a Cabala fala sobre isso, a Cabala fala sobre isso. Que o Keter, né? A Sefira maior, né? É invisível. Então, se é invisível, não sabe? É invisível. Se não tem mente, para nós é invisível, né? Faz sentido. Se não tem mente, para nós é invisível. Se não há pensamento, para nós é invisível. Ou seja, mas por que isso faz sentido? Enfim, por que isso faz sentido? Porque eu não estou dizendo que isso faz sentido, na verdade, né? Eu estou só dando um ponto de vista. Mas é incognoscível. Você não pode entender com sua mente humana. Esse é o conceito. Porque a sua mente humana trabalha com causalidade. E é algo basicamente que já foi feito. É algo basicamente que já foi feito, o Atma. Ou seja, alega algo permanente no universo. No universo não, né? O universo é físico, né? Mas alega algo permanente na alega algo, como posso dizer, pré-existente. Os budistas acreditam nas coisas sempre existentes, né? Que o tempo sempre vai ser contínuo, né? Mutável. Já se o tempo é imutável, esse está o princípio, né? Se o tempo é imutável, se o tempo não ele, como chama? Ele não muda, o tempo é imutável, o tempo não muda, então como pode dizer, esse incognoscível tinha o poder sobre a causa e o efeito, né? Por isso que ele criou o universo, que ele já foi feito. Por isso que ele é incriado, que ele já foi feito. Entende? Ele é a causa incriada
do universo. Ou seja, ele é o único ser espiritual, como eu disse, do universo. Ele vai se tornar um ser físico, ou seja, um ser que existe, que ele é uma essência autoexistente, essência pré-existente, né? E autoexistente. Ou seja, ele não existe ainda. Ele é uma essência pré-existente. Ou seja, ele não tem existência ainda. Que o mundo espiritual não é existência. Podemos dizer assim. O mundo espiritual é incognoscível. O mundo espiritual mesmo, tá? Não o mundo espiritual que, sei lá, tem obsessores, demônios, anjos. Estou falando do mundo espiritual na questão a causal da coisa. Na questão onde está Deus, né? Onde está vivendo Deus. O Altíssimo. O Criador. Ou seja, ele é o único ser espiritual. E quando todos entrarem em Nova Jerusalém, ele vai aparecer e vai se tornar um ser físico. Porque nem mesmo ele sabe o que vai acontecer quando isso acontecer. Porque ele não vai saber todo o futuro da eternidade. Isso não faz sentido algum. Se algum cristão pensa nisso, pelo amor de Deus, evolua. Está totalmente errado. Ele vai saber somente do passado, todo o passado dele e só o presente. Pronto. Ele vai se tornar mutável, finalmente. Ele vai ter livre-arbítrio. Pense comigo. Pense nesses vídeos que eu faço, porque esses vídeos aqui são uma raridade. São raridade no YouTube, sabe? Uma pessoa que realmente está pensando para criar conteúdo, está refletindo para criar conteúdo sobre uma coisa que é essencial, a existência. A compreensão da existência leva à resolução de vários problemas mentais, problemas, sofrimento, que várias coisas ali você não consegue entender por causa que você não compreende a existência. Mas quando você compreende a existência, você vê um sentido nas coisas. Mas enfim, é isso. Deus do mundo vazando e tchau.